Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, conforme prometido, tá? Nesse vídeo aqui eu vou dar uma pincelada do que está acontecendo no mundo, o que aconteceu de relevante, tá? E sempre trazendo uma palavra, né? Procurando explicar pela palavra de Deus, com o intuito sempre de, por mais difícil que seja a situação, te manter na paz e na fé. Jesus, ele diz, depois que ele conclui a Mateus 24, daqueles sinais todos do fim, né? Porque o título desse vídeo é o fim do mundo. É o fim do sistema. Eu vou explicar por quê do título, tá? Mas ele diz assim, depois de todos os sinais, ele fala assim: será que quando o Filho do Homem, está falando dele mesmo, voltar, encontrará fé na terra? Tu tá me entendendo? O Jesus, ele tá chamando a atenção, irmão, sobre a fé. Porque é tanto engano, é tanta destruição, é tanta injustiça, que uma das primeiras coisas que vai afetar na sua vida é a sua fé. É através da sua fé na palavra de Deus, em Jesus Cristo, que você vai obter a paz para você passar por tudo isso. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava conversando uma vez com minha esposa. Eu sinceramente, eu gostaria de estar errado em tudo essas coisas que eu falo nos meus vídeos. Eu gostaria. Porque seria mais cômodo e seria mais fácil. Mas eu não posso, irmãos. Tem certo tipo de acordos que o sistema faz, principalmente no meio político e jornalístico. Por exemplo, tem o Paulo Figueiredo, que foi citado agora nesse escândalo aí judiciário, né? Da ditadura do judiciário. Ele tem fontes dentro, até porque ele é neto, né? É o Paulo Figueiredo. Ele é neto do ex-presidente Figueiredo, dos anos 80, né? E ele tem fontes dentro dos militares, tem fontes dentro do Congresso americano, que ele mora lá. Entendeu? Ele é especialista em eleições americanas, ele fez uma cobertura excelente sobre o atentado contra o Donald Trump. Ele fez cursos, né? Ele deu cursos, vamos dizer assim, pagos, eu não fiz, né, logicamente, mas sobre como é que o sistema age, como é que esse negócio de fabricante de vacina, ESG, entendeu? Como o mundo age. O Pablo Marçal, agora candidato a prefeito de São Paulo, ele fez também um vídeo, não político, confirmando aquilo que eu falei para vocês, mas dando muito mais detalhes, que o sistema financeiro, né, de produtos, as indústrias, eles criam dificuldades, né, para dar defeito nos aparelhos para que você sempre esteja comprando. Eu dei o exemplo do livro do George Orwell, 1984, que tem um trecho que diz que de vez em quando eles têm que inventar guerras, inventar batalhas, para que grande parte da cidade, do país seja destruído, para que seja reconstruído, para dar trabalho para o povo. Não está me entendendo? E o Pablo Marçal estava falando ali da Apple, que foi comprovado, tá, né, coisa da cabeça dele, que a Apple passou a limitar a capacidade dos transistores dos smartphones para que ele determinado tempo que tu fica com ele, poucos anos, o smartphone dá defeito para precisar ser substituído. Tá me entendendo, irmão? E a Intel, ela já faz isso há algum tempo. Ela lança o chipset dela, por exemplo, eu tenho um i7 que dura até hoje, mas ele está no soquete, acho que é LGA, né? Acho que é LGA 1150. Aí ele, no outro ano, ele lança um outro chipset com soquete diferente para você trocar tanto de processador como de placa-mãe. E também tem via software. No Windows, por exemplo, da Microsoft, quem tem o sistema Windows, né, computador em casa, quando ele lançou o 11, ele já avisa logo: eu não vou dar mais suporte para o 10, para você estar sempre dando dinheiro para eles, tá? O WhatsApp, de vez em quando, fala assim: veja aqui a lista dos aparelhos que o WhatsApp vai deixar de funcionar, para te estimular a você comprar de novo, entendeu? Tem gente que já faz isso naturalmente. As coisas vão ficando velhas, mas isso é uma imposição, irmão. Então eu queria estar errado sobre essas coisas. Eu queria realmente que todo mundo falasse: esse Ricardo é maluco, tudo que ele fala é mentira, é teoria da conspiração. Mas você vai negar a verdade?
Tem um comentário aí de uma pessoa no último vídeo meu falando assim, é notório que você sabe ler. Ou seja, obrigado pelo elogio, tá, irmão? Se você estiver assistindo esse vídeo. Mas a sua explicação sobre a parábola do rico e do Lázaro é bizarra. A palavra bizarro, pelo que eu conheço do missionário, quer dizer uma coisa assim, fora do comum. É uma coisa de louco, é uma loucura. Aí eu falei para ele, eu estou aqui não para ensinar só, eu estou aqui para aprender. E talvez a parábola do rico e do Lázaro tenha sido pregado em outros meios, né, em igrejas evangélicas, no outro aspecto, um aspecto mais direto. Mas eu dou nuances das parábolas, entendeu? Uma noção quase que exclusivamente espiritual, para ensinamento na sua vida. Então eu pedi para o irmão, e até agora ele não me respondeu, por que é bizarro? Porque tem muita coisa, irmão, que tipo assim, eu não concordo, então eu vou botar o bizarro. É o copia e cole que eu falei que não funciona comigo. Comigo, eu só posso ser rebatido, irmão. Me desculpe, tá? Não é grosseria nem mentideza, não. Mas eu só posso me dobrar a sua opinião se você me comprovar com isso aqui. Versículos da palavra de Deus, contextos, tá? Interligado. Como eu te falei, a Bíblia não pode entrar em contradição. Então eu dei minha visão, mas ao mesmo tempo que uma outra irmã falou que aprende muito comigo, o outro falou que é bizarro. Então você pode ver que tem duas opiniões diferentes. Então eu não me ligo muito em opiniões, irmãos, se não tiver de acordo com a palavra de Deus. A pessoa fala assim, mas se eu falar para ele, ele vai me rebater. Claro que eu vou rebater, eu tenho que me defender, estou sendo atacado, né? Mas será que ele vai aludir? Depende. Se eu vou aceitar, né, a repreensão, vou. Se você me explicar pela palavra. Como eu fui repreendido, quando eu te falei aquele lance que não é muito bom você ficar... Não é bom não, é horroroso. Você ficar colocando só coisa de falso profeta, falso profeta, falso profeta. Apontando os falsos profetas. E isso eu falei que além de confundir quem não conhece, quem quer vir para Cristo, se confunde, eu falo assim, eles estão brigando. É porque também eu tenho outra coisa, irmão, tem muita gente pregando o falso profeta já. Então tem que ter alguém para pregar o verdadeiro, irmão. Experimenta, irmão. Se você tiver alguma pessoa na sua rede social, no teu círculo de amigos, que só prega sobre falso profeta, bota uma frasezinha bem legal, dizendo assim, um comentário, poxa, irmão, agora eu descobri que esse camarada que você botou nessa postagem aí é um falso profeta, mas eu tô querendo saber do verdadeiro. Me ensina sobre o verdadeiro? Das duas, uma, irmão, ou ele vai se calar, ele vai cair em si, ou ele vai começar a te dar um leite tão raso que é aquilo que você aprendeu desde criança. Ou seja, ele não vai te aprofundar na sua fé. Por quê? Porque ele está engajado a ser notado, ainda que seja de uma maneira nociva. Você está me entendendo, irmão? Então eu gostaria muito de estar errado nisso, tá? Por exemplo, eu falei que a gente vive, irmão, momentos de mudanças profundas e milenares. E tem gente que ainda assim insiste que nós não estamos no fim. Tem gente, olha só, a morte do Silvio Santos, né, foi ontem, aos 93 anos, bem vivido, como a Bíblia fala, pleno de dias, tá? Ele não morreu em nenhuma dificuldade financeira, pelo contrário. Mas o interessante do Silvio Santos, irmão, que é assim, a linguagem de hoje do jovem, que ele é incancelável. E ele é 100% tancável. O que é isso? Ele consegue ser uma unanimidade positiva em todas as bolhas. Porque hoje em dia nós vivemos um momento de ódio ideológico. E a imprensa, a grande imprensa, teve grande papel nisso. Você está me entendendo? Ele desumaniza um lado político, entendeu? E depois que eu vou falar nesse vídeo, depois que a madeira desce, a perseguição, vale para um lado. Então eles perdem o senso de equivalência. Por que eu estou falando do Silvio Santos? O Silvio Santos, ele representa uma geração, é um homem independente. É um homem que você vê cortes dele na internet, você vai ver cortes dele na internet,
enquanto tiver a novidade, né, da morte dele, vamos dizer assim, surge muitos cortes, em que ele apresenta o Teleton e ele começa a falar da cultura judaica, mas de uma maneira assim tão prática, entendeu? Que quando você parar para ver, você e todo o auditório está em silêncio. Aí quando ele dá continuidade ao programa, a Hebe Camargo, a falecida também Hebe Camargo, ela diz assim: ai Silvio, prega mais pra gente. Porque o povo, irmão, e olha que eu tô falando lá dos anos 80, o povo, no fundo, ele tem sede da verdade de Deus. Ele é que faz parte da profecia, ele tem sede de saber de Deus. Então, é de grande responsabilidade você mostrar um Deus de maneira correta, não tão rigoroso, né? Tipo assim, não tão rigoroso, porque a própria Bíblia fala, Paulo diz que para quando a gente for exortar os irmãos, não faça de maneira exagerada para que ele não morra de demasiada tristeza. O que o sistema está fazendo agora, está fazendo as pessoas se mudar de país, pessoas depressivas, pessoas querendo se matar, pessoas desistindo de tudo. E a palavra de Deus te dá uma esperança. Então o Silvio Santos, ele infelizmente, a morte dele representa a morte de uma geração que está indo embora e não vai voltar nunca mais, irmão. Que não se dobra essa ideologia woke, essa frescura que está no mundo hoje. Ai dessa geração que ficar nessa terra, porque a geração nossa, entendeu, irmão? A geração, ainda que não intensa na palavra de Deus, mas ainda baseada nos princípios morais, essa geração está morrendo. E eu daqui a pouco também estou indo embora, que eu já estou com 48 anos. Eu já tenho consciência que eu já passei mais da metade da minha vida e eu me lembro de todas as coisas que acontecem na minha vida desde os meus 5 anos de idade. Então a minha sensação é de tic-tac, a minha sensação é de ampulheta, que a de baixo tem mais areia do que a de cima. Que eu já vivi a maioria das coisas que eu tinha que viver. Não está me entendendo, irmão? E eu nem sei se isso vai durar na idade agora, quando as pessoas morrem, por exemplo, Silvio Santos. Para eu morrer com a idade do Silvio Santos, eu teria que viver, se eu não me engano, mais 49 anos. Não sei se vai ter esse tempo hábil. Pelas profecias, pelos sinais. Tu tá me entendendo? Então, irmãos, a morte dele, ele feminista tentou cancelar ele, tentaram botar a pecha de racista, disso, daquilo, de misógino. Ele não pega. Porque o homem, ele tinha liberdade de brincar. E ele era um homem extremamente generoso, principalmente com os funcionários dele. Dificilmente tu vai ver um homem com a personalidade, a bondade do Silvio Santos. Tu tá me entendendo? E quando você vê um homem desse morrer, e você vê no que tá aí, o que tá vivo aí, que é pra desanimar mesmo. Mas a minha proposta aqui é para animar vocês. Então vamos ver aqui, ó. O Apocalipse 14, a partir do versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava na mão o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Evangelho, irmão, a Bíblia. Então proclamou em voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porque por quanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Olha só, ele está falando para você adorar a Deus e ao mesmo tempo está anunciando que chegou um juízo. Esse recado aqui é para quem, irmão? Porque até onde eu li aqui, ele vai dar recado para dois tipos de pessoas. Olha só, ao mesmo tempo ele está falando para você dar glória a Deus, porque o juízo chegou. Ele está falando assim: você que esteve firme na sua fé, se alegre e glorifica a Deus, que o teu galardão está chegando. Que maravilha. O segundo anjo seguiu exclamando: caiu a grande Babilônia. Outro assunto, tá? Por isso que é outro anjo. Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações o vinho da ira da sua prostituição. Mais uma vez, o Apocalipse é extremamente simbólico. Vinho da ira da sua prostituição. Todo mundo imagina essa mulher como se fosse uma messalina, uma profissional do sexo. Ela não é, irmão. A grande Babilônia, próprio Apocalipse 17, explica, tá? Que é o sistema mundial, é da onde vem todas essas ordens. Inclusive, essa para a gente ficar se degladiando entre direita e esquerda, se odiando nas redes sociais, e que teve efeitos reais, né? Que tem gente que não fala com as pessoas da própria família por causa de política. Se bloquearam nas redes, essas coisas, entendeu?
Então, ela tem um viés, ela tentou empurrar coisas abomináveis pela palavra de Deus como normais. Como ela não conseguiu a adesão da maioria, porque como eu te falei, é 1,5%, ou seja, a cada 1.000 pessoas que existe no mundo, especialmente aquelas que nasceram de 1940 para cá, elas não compram essas presepadas. Então, como eles não conseguiram, eles tentam empurrar à força, inclusive via judicialmente. Essa que é o coisa. Irmão, por isso que eu sempre falo, a marca da besta, eu não acredito que a marca da besta será tão obrigatória assim. A ponto de você, se não botar, senão seria uma covardia, irmão. Então pra que a cidade goze? Pra que o Salmo 91? Quer dizer que se não botar a marca da besta, aí tu vai morrer de fome, é isso? Aí Deus vai voltar atrás da palavra dele, Jesus vai voltar atrás da palavra dele. Que ele fala para você não se preocupar com certas coisas básicas, com o que haver de comer, de beber e de se vestir. Tu tá me entendendo como é que Deus ele é escravo da palavra dele? Que ele fala para Jeremias, disseste bem, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então tudo que ele promete, que ele fala, ele tem que cumprir. É por isso que se criam essa doutrina de pré-tribulacionista, porque eles têm um entendimento raso sobre esse assunto. Então ele fala assim, já que eu só vou comer, comprar e vender, se eu botar a marca, então lógico, né, a lógica dele, que Jesus vai arrebatar a igreja antes. Mas não é isso que a Bíblia diz. Estão me entendendo? Vai haver a marca da besta para quem é olho grande e para quem já está acostumado com o luxo dessa terra. Como eu te falei, o período da grande tribulação é uma descontaminação do sistema, de maneira forçada e definitiva. Quem se lembra aí, quem tem mais idade aí se lembra do apagão que teve no Brasil todo, se eu não me engano faz uns 20 anos, 20 ou 25 anos. Antes daquele apagão, tinha gente que tinha aquelas lâmpadas incandescentes, aí depois que vieram a invasão das lâmpadas LED, né, que gastam menos, mas tinha muita gente que tinha a lâmpada o dia todo ligado no quintal. Depois do apagão, irmão, não existe mais essa lâmpada. Ou se existir, elas são desligadas durante o dia, que é o certo. Para economizar energia, para você pagar menos dinheiro na sua conta. Mas a gente estava tão acostumado com aquele sistema, daqueles banjamentos, que a gente não ligava para isso. Entendeu? Aquilo já ficou... Então o apagão, ele veio para quê? Para reformular de maneira coletiva o nosso comportamento. E é isso para isso que Jesus veio na questão da sua alma. Ele veio dar um reset na sua alma. Por isso que para a primeira igreja, né, de Pérgamo, ele diz que é para você voltar a praticar as primeiras obras e voltar ao ponto onde você caiu. Quando ele fala para você voltar ao ponto que você caiu, ele está dizendo, eu não vou mudar. Pode passar os céus e a terra. As minhas palavras não passarão. Tá bom? E, irmãos, ele está falando assim, eu não faço acordo com o pecado, eu não vou suavizar a minha palavra para salvar quem quer que seja, porque eu também não faço acepção de pessoas. Paulo ele aprofunda isso, ele diz assim, aquele que é seu próprio filho não poupou, ou seja, irmão, Deus sacrificou o próprio filho dele, unigênito. Tu acha que ele vai passar a mão na cabecinha da pessoa porque tu é mais bonitinho que Jesus? A gente tem que parar de se enganar, irmão. Mas ao mesmo tempo, se você encarar a verdade, você vai ver que essas fábulas, elas vieram por pessoas usadas por Satanás. Se você aprender a palavra pura, entendeu? De maneira linear e com fé, você vai ver que não é nada disso aí que estou falando aí não. Então olha só. Seguiu o terceiro anjo alertando todos em alta voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, ele está falando de 3 coisas do sistema. Ó, a besta, ou seja, o político, o anticristo, a sua imagem, ou seja, o que o anticristo está te colocando como bom ou como verdade, e a marca, literal, tu tá me entendendo? Que ela não pode ser uma coisa psicológica, a pessoa prega assim. Paulo Júnior também, né, pregou isso aí. Ele dizendo que a marca da besta será uma coisa espiritual, tipo assim, que a testa fala de pensamentos, está correto essa interpretação. Fala de pensamentos, de projeto, você pensar. E a mão, que é geralmente na mão direita, na Bíblia fala de fazer a obra. Mas irmão, a gente está falando aqui de comprar e vender, o Apocalipse 13 fala isso. Então,
é difícil você imaginar você chegar no mercado e falar assim, olha, eu tenho isso, esse pecado, esse aqui. Passa minhas compras aí. Tu acha que vai acontecer assim? Então é óbvio, irmão, que nesse sentido a marca da besta é um dispositivo físico. É como se fosse um cartão de crédito. Entendeu? Incrustado na sua mão. Então para que eles estão fazendo tanto, inclusive teste na Holanda aí, da inserção de um aparelhinho do tamanho de um grão de arroz na tua mão direita ou na tua testa? Por que o Elon Musk está falando aí que vai ter, via sinapse, ele vai enfiar um chip na tua cabeça para fazer a sinapse com as suas ondas cerebrais? Desenvolvido por inteligência artificial. É lógico que vai ser um dispositivo físico. E aqui é mais uma vez que ele faz separação. Ó, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice de sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Teve uma doutrina no qual eu acreditei uma vez, mas que ela voltou recentemente, graças a Deus. Eu gosto muito de uma frase do Luiz Shimano, que ele fala assim: doutrinas do inferno têm que voltar para o inferno. Porque numa interpretação errada, quando eu estava começando a ler a Bíblia, eu achava que o lago de fogo e enxofre, que está dizendo lá na frente, ele foi separado para várias classes. Ó, o diabo, a besta, o falso profeta e a morte. Eu achava, irmão, isso, acho que se eu não me engano já falei isso no outro vídeo, que no dia do vamos ver final, no dia do final disso tudo que está chegando, só essas coisas, essas classes que influenciaram pessoas a matar, a mentir, a odiar, entendeu? Só essas pessoas, essas entidades que seriam jogadas no lago de fogo e enxofre. Mas eu acreditando nisso, eu praticamente, inconscientemente, eu estava acreditando numa espécie de segunda chance. Ou seja, era uma vertente espírita, um micróbio espírita que estava dentro de mim ainda. E esse texto de Apocalipse aqui, ele está dizendo o seguinte: a fumaça de sua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e sua imagem, quem recebe a marca do nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Eu já tinha falado que tem um trecho em 2 Reis, daquela passagem terrível, que Israel estava cercado, então uma mulher teve que sacrificar, matar o filho dela para comer, canibalismo, né? E o acordo seria a outra amiga dela, né? Vizinha dela, sei lá, não mostra. No outro dia, para ter o que comer também, dá o filho. Ou seja, come meu filho primeiro, a gente vai cortar aqui, né? Vai fritar, vai comer. E no outro dia você dá a tua filha. Então, pegaram o filho da mulher, cortaram, eles comeram. Quando foi no dia de pegar o filho da outra mulher, ela não quis dar. Aí deu aquela confusão. Mas uns versículos adiante, você vai ver que o rei de Jerusalém na época, estava junto daquilo ali. Então aquilo ali está mostrando, irmão, que não é só em cima dos cabeças, porque tem muita gente que já está falando assim: eu não tenho culpa de nada, eu acreditei no Lula, e eu acreditei no Alexandre de Moraes, porque ele falou para todo mundo que estava salvando a democracia. Mas peraí. Ou seja, a culpa não é minha, a culpa é dele. É como se falasse assim: se vai ter alguma punição, vai ter por cabeça. Vai ter. Mas vai ter para o povo também, que quando você bota um mau governante, um mau juiz, isso, de uma hora ou de outra, isso vai voltar para você, ou para algum conhecido seu. E tem aquele fator também, você foi avisado ou não. Porque se você não foi avisado, irmão... Ó, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, quando Paulo desembarca, aquela famosa passagem da víbora, a víbora avisou, foi avisado para Paulo: olha, vai voar, provavelmente vai voar uma víbora aí na tua mão aí, vai te morder. Não. Paulo, ele foi, e a palavra de Deus diz que de repente a víbora foi, pum, picou a mão dele. Ele sacudiu a mão, aí já ficou todo mundo olhando assim: vai morrer, porque todo mundo que foi picado por essa víbora aí não durou 5 minutos. Aí quando viu que Paulo ficou vivo, eles queriam adorar Paulo como se fosse um deus, uma pessoa do outro mundo, entendeu? Ah, ele resistiu ao ataque, é milagre. Por quê, irmão? Porque quando é uma coisa que você não é avisada, Deus considera isso. Mas nesses casos de política, de ideologia,
Deus está multiplicando os profetas, irmãos. Pessoas de Deus para te avisar. Então você não tem desculpa. Você tem que pelo menos ponderar e ter cuidado com certas coisas. Entendeu? Porque o aviso aí é fundamental. Por isso que Deus ele fala lá em Ezequiel, vendo o justo no caminho de justiça, se desviar, e você não avisar, ele vai morrer, mas o sangue dele será cobrado de você. Você está entendendo agora porque Deus fala aquilo? Ele vai dizer, aquilo está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis. Olha só, ele está falando de um destino nefasto para quem adora a besta e bota a sua marca e adora a sua imagem, e agora ele está falando a perseverança, o epomenê, daqueles que obedecem e permanecem fiéis. São duas coisas antagônicas, paralelas, entendeu, irmão? Então ouviu uma voz grave do céu que ordenava, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras o acompanham. Irmão, é mais uma palavra de esperança. E no meio de um capítulo de Apocalipse que fala ali, ele está fazendo tipo o prefácio ali da ira, meu irmão, das desgraças que vai vir. Você pode ver que mesmo diante de uma destruição, Deus não vai deixar a gente literalmente a Deus dará, irmão. Vai ter camadas de proteção. Eu vou procurar fazer um vídeo breve sobre as duas testemunhas, irmão, que é uma coisa maravilhosa, fantástica. E tentar desvendar alguns mitos que as pessoas fazem em cima disso aí. Então, como eu estava falando anteriormente, tem pessoas que se diz de Deus, que fez estudos sobre Deus, acreditando fielmente que o lago de fogo e enxofre é para essas pessoas. Mas esse texto de Apocalipse está dizendo que é para todos que o seguiram, irmão. Então isso é um perigo. Que se você adorar uma ideologia errada, uma enganação do sistema, sendo avisado e você mesmo assim resolver seguir, você está botando a sua salvação em risco. Rapidamente aqui, antes do vídeo acabar, o que está acontecendo agora? Esse Alexandre de Moraes, tem um jornalista aí que ele é de esquerda, tá, irmão? O Greenwald. Todo mundo sabe que ele é de esquerda, mas ele é considerado um dos melhores jornalistas investigativos do mundo. Ele é norte-americano, tá? E ele sempre teve, não é porque ele mudou agora, que tem gente que muda de opinião conforme a situação, mas ele sempre foi um amante da verdade. Então, se ele tiver de bater na esquerda, ele vai bater. E na direita também ele vai bater. E no meio jornalístico, não sei se vocês sabem, quando se tem um escândalo desse, ele já avisou de antemão. Falou assim, ó, estou dando o primeiro escândalo, mas eu tenho 6 GB de conversa na minha mão. Então essa é a maneira que o jornal ele usa para vender mais e para focar a atenção em cima, para ganhar visualização, mídia, dinheiro também. Então ele está dizendo que ele tem mais coisa para soltar. E geralmente, no meio, segundo jornalistas experientes, eles soltam os mais leves primeiro. Tipo uma iscazinha, tipo a ponta do iceberg. Mas o que o Supremo fez? Ele mordeu a isca pequenininha e foi logo se posicionar. Qual foi a posição do nosso Supremo, irmão? Eu vou ficar com o ditador até o fim. Aí começou a dar desculpas ridículas que deixam corados, assim, vermelhos, os estudantes do primeiro ano de direito. Quem estuda direito aí, quem estudou, quem é advogado, você sabe disso, o que está acontecendo. É uma inversão, assim, uma coisa que você não via nem em filme, irmão, a não ser em Republiqueta de Banana. E o que o Moraes fez no dia seguinte? Primeiro ele foi numa festa de casamento lá, de um dos ministros lá, e ele mandou prender lá, inclusive a filha, 16 anos, de um dos jornalistas lá, acho que é o Oswaldo Eustáquio, que causou mais revolta aí entre a esquerda e a direita. E agora ele deu uma ordem de prisão e multa de 200 mil para uma pessoa física do Twitter, uma executiva do Twitter. Ou seja, ele arrumou a briga logo com quem, irmão? Com o Elon Musk. Eu já tinha botado vídeo sobre o Elon Musk. Paulo viu o Elon Musk. Esse é o tipo de homem, irmão, que ele está todo respaldado pelo sistema. O Elon Musk, ele é o engenheiro da imagem da marca da besta. É só isso, só. Ele é um dos grandão. Ele é um braço visível. É assim com o anticristo. O Apocalipse me mostra, Ezequiel também me mostra, que vai ter um grupo que faz oposição ao anticristo. Que a Apocalipse diz que é os 3 espíritos semelhantes a rã. E eles vão ser derrotados pelo anticristo. Que também essa vitória do anticristo é permissão de Deus. Então, essas pessoas que fazem
parte dos 3 espíritos semelhantes a Ram, que estão querendo insistir no poder, na força, na mentira, na ditadura, na censura, eles têm uma derrota dupla, vamos dizer assim. Derrotado pelo anticristo e derrotado por Cristo. Porque o anticristo ganha eles e Cristo ganha todo mundo. Não tá me entendendo? Então já é fadado. Então quem aplaude, igual tem gente aí que fala assim, eu autorizo o Xandão, ou seja, eu autorizo você continuar, bloquear, prender, mesmo sem um devido processo legal, essas pessoas, irmão, elas estão fadadas ao fracasso. Mas como eu acabei de ler, insisto, são outras pessoas, todas as pessoas que apoiam isso vão cair, vão sofrer junto com essas pessoas. Então cai fora disso, irmão. Eu citei aqui Pablo Marçal, mas eu não votaria dele por causa do caráter dele. Tem gente que fala que aproveitou a onda da morte do Silvio Santos e fala assim, eu acho o Pablo Marçal parecido com o Silvio Santos. Pô, pelo amor de Deus, nada a ver um caráter de uma pessoa com a outra, né? Eu não estou falando de geração, não, estou falando de caráter mesmo. O Silvio Santos nunca foi aproveitador nem nada, não. O Silvio Santos, como eu falei, sempre foi generoso. Você sabia que o Silvio Santos era a pessoa física, agora eu não sei quem é, mas ele era a pessoa física que mais pagava imposto de renda no Brasil? Ele não fazia, botava nada em nome de laranja, nem fazia aquelas pedaladas, né, aquelas fraudes contábeis, e não se vai bater imposto de renda, não. Ele pagava o que tinha que pagar, mesmo 27,5% da legislação do país, eu vou pagar. É assim, ele se manteve fiel e honesto até o fim, a não ser que vocês me provem o contrário. Tá me entendendo? E a morte do Silvio Santos, ela é muito boa para ilustrar justamente por causa disso. Ele foi a mesma coisa há 50 anos atrás e a mesma coisa ontem, antes dele morrer. Eu até vi aqui no Facebook que uma semana antes de ele morrer, ou seja, semana passada, ele foi até na igreja e tudo, né? Ou seja, ele estava sentindo aquela sede de Deus, né? Já é a última semana dele. Então, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. A história desse homem, a morte desse homem que ele mostra, que ele, assim, ele não se vendeu, entendeu? Ele teve os erros dele, que ninguém é perfeito. Mas, assim, no geral, ele não se vendeu, ele manteve a honra dele, entendeu, irmão? E o objetivo desses vídeos, que eu tô falando é o seguinte: o fim tá aí, o fim vem, tá tendo uma separação, tá? Entre o joio e o trigo clássica. Vai vir mais acontecimentos, mas esse negócio do Alexandre de Moraes é que ele tá dobrando a aposta, porque ele já cruzou a linha há muito tempo. Quem cruza a linha não volta mais. Tem um abismo lá dizendo assim, que se você seguir, quando você vai num pedágio, tem uma placa assim, último retorno antes do pedágio. Ele está falando o seguinte: se você passar dali, naquele retorno, mesmo que você vá ali na frente, você vai ter que pagar o pedágio. Eu estou me entendendo? Mas ele avisa antes. Então esses ministros, coisas, essa ideologia, esses espíritos de semelhante a Rãs, eles já avançaram já há muito tempo do ponto de retorno. Então você não espere arrependimento deles e nem a volta da normalidade, irmão. Nada vai voltar ao normal. Pelo contrário, vai piorar. Mas ao mesmo tempo vai piorar para o mundo, vai melhorar para nós, que essa melhora vai ser coroada com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vídeo chegou nos 33 minutos como padrão. Talvez eu bote mais vídeo essa semana sobre o assunto, se acontecer mais uma coisa irrelevante. Deus abençoe a todos grandemente.